Glória a Deus. Tirar esses. Aqui. Bem, irmãos, talvez vocês estejam olhando essa mesa aqui na frente. Para alguns podem se perguntar o que essa mesa está fazendo aqui. Tem um propósito, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso durante esse culto. A mesa está aqui porque ela simboliza, ou ela está trazendo uma mensagem. Nós estamos pregando a respeito da mesa, e nós separamos 6 mesas de Cristo, 6 passagens onde Cristo se relaciona através da mesa, através desse objeto. A primeira mensagem que nós trouxemos aqui, alguns domingos atrás, foi sobre a mesa da missão. Nós falamos a respeito da missão de Cristo, onde ele expõe para aquelas pessoas que estavam com ele à mesa a sua missão. A segunda mesa é a mesa do perdão, onde Cristo fala e transmite a sua mensagem de perdão àquelas pessoas. E a terceira mesa que nós falamos há 2 domingos atrás é a mesa da humilhação e do serviço. Hoje nós estamos entrando na nossa 4ª mesa. Como eu disse, no total de 6 mesas, essa agora é a 4ª mesa que nós estamos falando. E nessa mesa de hoje nós vamos falar sobre a mesa do novo pacto. Para que você entenda melhor isso, mas eu não posso deixar também sem falar uma coisa para você, que você precisa sair daqui com isso gravado na sua mente, e é algo muito importante. O que eu preciso que você saiba é que Satanás tem um grande interesse na sua mesa. Satanás, ele tem um grande interesse na sua mesa. E a pergunta que a gente tem feito a cada domingo é: o que você tem feito para cuidar da sua mesa, não permitindo que Satanás venha afrontar ou venha tomar posse até mesmo da sua mesa? Vamos falar um pouco sobre isso e um pouco também a respeito de o que é a mesa de Cristo, o que trata essa mesa do novo pacto. Para que você entenda melhor, eu vou te pedir para que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, estaremos lendo do verso 26 ao verso 30. Talvez para alguns podem pensar assim: mas hoje vai ter ceia? Não, hoje não é dia de ceia aqui na congregação. A ceia ela acontece aqui na nossa congregação no segundo domingo do mês. Então, dessa forma, será no domingo que vem. Mateus 26, do verso 26 ao verso 30. Amém? Então está aqui, né? Amém, AVD? Amém. Glória a Deus. Vamos, acompanhe comigo. Eu vou ler na minha versão, vou pedir que você esteja acompanhando na sua Bíblia. Mateus 26, do 26 ao 30. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Papai, em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Deus amado, que o Senhor venha a nos usar agora como teu instrumento, Senhor. Que o Senhor continue usando, ó Pai amado, tudo que foi dito aqui, ó Pai, para alcançar vidas, para tocar nos corações conforme a tua vontade, ó Deus. Que o teu Espírito Santo possa estar, ó Pai amado, em nome de Jesus, cuidando, abrindo os ouvidos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que a gente vai destacar aqui nesse processo de introdução da palavra, que a gente precisa entender, é que esse texto aqui, ele é um texto bem específico, onde o próprio Senhor Jesus chama os discípulos
para fazer aquela que seria a última refeição dele antes da sua morte. Antes de ser levado para a cruz do Calvário, para aquele momento da morte, ele chama os seus discípulos, se reúne com ele e faz essa última ceia, que nós chamamos de ceia do Senhor. Logicamente que aquela refeição, por ser a última, não poderia ser uma refeição qualquer, não poderia ser uma refeição feita de qualquer jeito. Portanto, o Senhor Jesus convida aqueles discípulos e ao momento de sua refeição, no momento de mesa, junto com eles, ele traz uma grande mensagem. Mensagem essa que não ficou somente com aqueles discípulos, mas que é compartilhada através da própria Bíblia, até hoje, com cada um de nós. Mas qual é a mensagem? O que o Senhor tem transmitido? O que ele transmitiu lá? E o que ele quer transmitir para cada um de nós? A gente vai ver um pouco sobre isso. Primeira coisa que você precisa entender e destacar muito bem isso, eu quero que você guarde na sua mente, que há dois objetos que foram descritos nessa passagem, que são de suma importância para o nosso entendimento: o pão e o vinho. O vinho, para que nós possamos entender um pouco aquele contexto histórico, o vinho na Palestina, ele era algo que na Palestina não era muito utilizado, não tinha falta de carne na Palestina. Não era um local que tinha abundante carne lá para você comer, como a gente tem hoje. Os vegetais também eram raros. O vinho, ele acabava suprindo essa necessidade, essa falta. Contudo, é raro pensar que o vinho fazia parte de todas as refeições, sendo do uso comum o vinho e o pão. Representavam o sustento essencial do corpo. Então, dessa forma, a gente pode entender que o vinho e o pão, eles representavam o sustento essencial do corpo naquela comunidade, naquelas pessoas. Com ele, fazer como se estivesse fazendo mimo ou presenteando alguém. Quando você recebia uma pessoa na sua casa, você servia o vinho e o pão. Era algo que era feito como quase que obrigatório também em qualquer tipo de festas que fosse ocorrer, festas particulares, eram oferecidos o pão e o vinho. Agora, passamos nesse processo de introdução, meu objetivo nessa noite são 4. Meu primeiro objetivo é explicar que mesa é essa que Cristo está desenvolvendo aqui. Segundo, quais são os critérios que você precisa ter, as coisas que você precisa ter, quais são esses critérios que você precisa atender para sentar nessa mesa. Terceiro, as funções que essa mesa tem na sua vida. O meu quarto objetivo é mostrar para cada um de nós, salientar para a gente aqui, qual é a nossa vida, ou como deve ser a nossa vida após passarmos pela mesa. Então, o primeiro objetivo é explicar que mesa é essa. O segundo objetivo é os critérios para se sentar nessa mesa. O terceiro, as funções da mesa na minha vida. E o quarto, para repetir, é a nossa vida após a mesa. Primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa noite é que precisamos entender que cada um de nós tem um lugar específico na mesa. Diga para 3 pessoas que estão perto de você: você tem um lugar nessa mesa. Você tem um lugar nessa mesa. Há um lugar para cada um de nós nessa mesa. Cada um de nós tem um local específico para sentarmos nessa mesa. Você não precisa se preocupar se você vai chegar antes ou depois. Você não precisa se preocupar se a reserva foi feita, porque ela já foi feita e você tem um local específico para você. Tem um lugar específico para você se sentar nessa mesa. Independente do momento que você chegue, meu querido, tem um local para você na mesa. Mateus 26, 20 diz o seguinte: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12. O próprio Senhor Jesus, ele se senta com esses 12. E é interessante a gente pensar e entender que, além de ter um lugar específico para você na mesa, o próprio Senhor Jesus, o anfitrião, também está sentado com você na mesa. Também senta-se com você à mesa. Então essa mesa não é simplesmente para você sentar-se nela sozinho, mas você vai estar acompanhado do próprio anfitrião contigo. O anfitrião também senta nessa mesa. Agora, alguma coisa de diferente nessa mesa que a gente acabou de ler. Algo tem de diferente dessa mesa, de todas as outras mesas que nós já falamos aqui anteriormente. Essa mesa em específico tem algo diferente. E talvez você pense assim: mas o que tem de diferente nessa mesa?
Se todas as outras 3 mesas que nós já passamos, sendo essa a quarta, nós falamos a respeito de perdão, nós falamos a respeito da missão, mas algumas coisas têm de diferente, eu quero deixar muito claro para você, e você precisa sair daqui entendendo isso. Primeira coisa que tem de diferente é que na primeira mesa que nós falamos sobre a mesa da missão. O que é isso? Foi o momento que o Senhor Jesus se senta à mesa e explica para aquelas pessoas que estavam ali ao redor daquela mesa a sua missão. O que ele estava fazendo, por que ele foi colocado ali, se fez homem junto conosco ali, por que isso? Qual era a missão dele? Ele explica isso nessa primeira mesa. Ele explica qual era a missão. Mas uma coisa eu quero salientar, é que naquela mesa que ele explica a sua missão, não havia ali uma especificação de quem iria sentar-se à mesa com ele. Era uma mesa aberta, onde pessoas que estavam transitando, pessoas que eram convidadas, pessoas que estavam ali sentadas junto com ele, não necessariamente pessoas que ele o conhecia ou que eram convidados específicos dele, mas eram outras pessoas que estavam sentadas ali naquela mesa. A segunda mesa, a mesa do perdão, Jesus nos ensina ali a perdoar, onde ele se senta junto numa casa, onde ele era um convidado do anfitrião, não era ele o convidado, ou melhor, não era ele o anfitrião, ele estava sendo convidado por alguém para estar sentado ali, e durante aquela conversa, durante a refeição, entra uma mulher pela porta, nós já pregamos sobre isso, você conhece o texto, aquela mulher entra ali e começa a lavar os pés de Jesus. Aquela mulher, o texto diz para a gente que aquela mulher era considerada uma mulher pecadora, possivelmente, eu estou colocando em negrito essa palavra, possivelmente, era uma mulher prostituta, dizemos possivelmente porque a gente não tem provas que afirmem isso com toda veemência, então era possivelmente uma prostituta, mas estava lavando os pés de Jesus, e Jesus diz para aquela mulher, os seus pecados estão perdoados. É a mesa do perdão. Novamente, era uma mesa aberta, onde não tinha uma restrição de que as pessoas que estavam sentadas ali, qualquer pessoa que estivesse transitando, até porque aquele local da refeição era numa varanda, num local aberto, e qualquer pessoa que estava passando pela rua poderia ter entrado, assim como aquela mulher entrou, e sentar ali naquela mesa e fazer uma refeição ali. É a mesa do perdão. Mas nessa mesa acontece algo diferente. Antes temos a terceira mesa, e a mesa da humilhação e do serviço. Tal quanto parecido com essa mesa aqui, ela muda as características das 2 primeiras mesas. E talvez você se pergunte assim, qual é a diferença das 2 primeiras mesas para essas 2 outras, para a terceira e a quarta mesa? A mesa do serviço e da humilhação, que foi a terceira mesa, e a quarta mesa, que é essa que a gente está falando hoje, que é a mesa do pacto. Ora, as 2 primeiras mesas eram mesas abertas. Essa mesa agora é uma mesa fechada. O texto que nós acabamos de ler é Jesus chamando ele, agora sim, sendo anfitrião para aquelas pessoas, ele chamando os seus discípulos para sentarem à mesa. Talvez você esteja pensando assim, mas espera aí, pastor, você acabou de dizer que a mesa está aberta, meu nome está escrito naquela mesa. Bem, eu vou detalhar um pouco no decorrer da própria palavra. Essa mesa, ela é uma mesa que nós chamamos da mesa do pacto. Sabe por que essa mesa é fechada? Sabe por que essa mesa é a mesa do pacto? Porque um pacto não é feito, uma aliança não é feita com qualquer pessoa. Você não firma alianças, você não firma pacto com pessoas que você mal conhece. Todo pacto ele precisa ser feito com pessoas que você cria um vínculo, que você tem uma aliança com ela. Ali, naquele momento, para criar uma aliança, para criar um pacto, você precisa ter um mínimo de um vínculo com aquela pessoa. Quando a gente está ali falando a respeito dessa quarta mesa, a mesa do pacto, é porque é uma mesa formada através de uma aliança. Era uma mesa que ela começou a ser formada, não ali naquele momento, mas bem antes disso. Aquele momento era o momento final, porque ali, depois daquela mesa, a gente vai ver que a história vai nos dizer que Jesus foi levado para a morte. Foi levado preso, passado por um julgamento totalmente fora do costume, fora dos procedimentos normais que deveria seguir. Mas era uma mesa de que ali naquele local, naquele momento, ela estava sendo firmada uma aliança, era uma mesa da aliança, a mesa de pacto. E você não faz pacto com pessoas que você não tem aliança, que você não tem convívio.
pacto precisa ser firmado com pessoas que você convive. O que é pacto na Bíblia? Em hebraico significa berit, em grego significa diateque, que significa o seguinte: sentido bíblico se refere ao pacto entre Deus e os homens. Diateque no grego significa um concerto, que implica um acordo entre duas pessoas iguais. Mas nesse caso aqui em específico, esse pacto que a gente vai dizer aqui, que a gente está vendo aqui, é algo muito além disso. Ele significa como se fosse um dote entre uma pessoa rica e uma pessoa que não tem nada, onde aquele rico entrega o seu dote àquele que nada tem. O pacto era justamente esse, o pacto que Jesus menciona aqui no verso 18, a gente vai falar mais sobre ele, mas era o pacto onde alguém rico entrega algo a alguém que não tem nada. É a forma mais comum de doar um dote. Até hoje é assim. Quando você ganha um dote, quando você ganha uma herança, é porque alguém que tinha algo te doou aquilo. Alguém que tinha muitas posses entrega para você uma herança. Às vezes você recebe herança de onde você nem esperava. Me recordo de ver pessoas, conhecer pessoas que receberam heranças de lugares que elas não tinham, não eram nem parentes dela, mas através de um testamento receberam uma herança. Outro ponto que eu quero destacar aqui é essa mesa, e falar um pouco a respeito dessa mesa, desse novo pacto, porque, enfim, uma mesa de um novo pacto. Jeremias 31, do verso 31 ao 33, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Diga comigo, nova aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá, no segundo a aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Uau! Esse texto de Jeremias 31, 31, 33 é tremendo, queridos. Eu quero destacar aqui rapidamente algumas coisas que esse texto nos fala. A primeira coisa é que o Senhor diz o seguinte: eis que vem dias, o profeta está falando o seguinte: olha, virá um dia, acontecerá um dia, lá na frente, um dia isso vai acontecer, onde eu vou firmar uma nova aliança. O próprio Senhor, através do profeta, está dizendo para Jeremias ali: olha, Jeremias escreve isso. Jeremias, pode escrever isso, anota aí, Jeremias, porque vai chegar um dia onde eu vou firmar com o meu povo uma aliança nova. Não uma aliança daquela que eu tinha feito antes e seus pais quebraram, mas uma aliança nova, uma aliança diferente, algo diferente. E ele fala o seguinte: olha, porque esta aliança que farei com Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Ele fala em duas coisas aqui. Duas coisas o Senhor registra através de Jeremias, através do profeta, onde ele vai colocar essa aliança. E toda aliança precisa passar por isso. Primeiro, toda aliança precisa estar na mente. Toda aliança firmada entre duas pessoas, entre nós e o Senhor, precisa estar na nossa mente. Isso me chama a atenção porque fica muito claro para a gente, querido, que não há, assim como falavam alguns anos atrás, que os crentes sofreram uma lavagem cerebral. Alguém já ouviu isso? O crente sofre uma lavagem cerebral. Como isso poderia acontecer? Sinal que a pessoa pouco entende, ou nada entende sobre a Bíblia. Porque o próprio Deus diz aqui para a gente: olha, na mente lhes imprimirei as minhas leis. É na nossa mente que o Senhor tem que depositar a nossa lei. A lei do Senhor precisa estar gravada na mente de cada um de nós. Isso não acontece de um passe de mar ou do nada. Isso é feito através de um estudo, isso é feito através da busca, do estudo da palavra. É lá, através disso, que na nossa mente é impresso a lei do Senhor. E outro lugar que a aliança deve ser colocada, além da mente, no coração.
São os dois lugares, querido, que você precisa registrar, você precisa gravar a aliança, o pacto que o Senhor fez conosco. E aí ele fala algo tremendo, ele diz o seguinte: olha, depois de fazer isso, depois de gravar na mente e no coração, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O Senhor Jesus, ao chamar aqueles apóstolos, aqueles discípulos para participar da mesa, ele está ali, naquele momento, imprimindo, colocando claro para cada um de nós o início de um novo pacto. Aquela nova aliança, que como o profeta acabou de falar aqui conosco, em Jesus, ali na ceia do Senhor, ele está colocando em prática aquilo que o profeta acabou de dizer. O segundo ponto é que qual o propósito desse pacto? Para que ele acontece? Acompanhe comigo no verso 28. Para que acontece esse novo pacto? Diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ou do testemunho, derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. Esse pacto, ele acontece. O propósito desse pacto é a remissão dos nossos pecados. Sabe o que é a remissão dos pecados? Se você olhar no grego, a palavra é Efésios, que diz o seguinte: perdão. Significa perdoar os pecados, apagar os pecados, esquecer os seus pecados. Essa nova aliança, o sentido, o propósito dessa nova aliança firmada em Cristo é apagar os pecados, é a remissão dos pecados. Querido, uma vez sentado nessa mesa, uma vez que você se senta nessa mesa, os seus pecados estão perdoados. Mas não pelo poder da mesa, não pelo poder que há na mesa, porque na mesa não tem poder algum, mas pelo poder de Cristo, por causa dessa nova aliança que foi consumada ali naquela cruz. Agora, como que eu faço, pastor? Então, ok, eu entendi que há um pacto, eu entendi que há uma nova aliança, eu entendi que a partir daquele momento o Senhor Jesus institui na igreja, através da igreja do Senhor, uma nova aliança. Mas como eu faço para me sentar nessa mesa? Eu quero me sentar, e o que eu tenho que fazer para isso? Quais são os critérios para que uma pessoa se sente nessa mesa? Bom, tem alguns critérios para isso acontecer, querido. Uma coisa interessante aqui, no texto que nós acabamos de ler, do verso 26 ao verso 30, não sei se você reparou, talvez na sua Bíblia não apareça essa palavra duas vezes, talvez essa palavra apareça uma vez, e na segunda vez ela dá o sentido dessa palavra, e a palavra é discípulos. Repare comigo, olha aqui no verso 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos quem? Discípulos. Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, na minha versão, diz assim, e havendo dado graças, o deu aos discípulos. Por duas vezes essa palavra aparece aqui. Aparece que Jesus deu o pão aos seus discípulos, e novamente ele dá o vinho aos seus discípulos. Opa, temos algo interessante aqui. Então, o primeiro critério para que você se sente a essa mesa e participe desse processo, participe desse pacto, dessa nova aliança, você precisa ser um discípulo. Se você não for um discípulo, você não tem como participar disso. E o que eu faço? Como ser um discípulo? O que eu preciso fazer para ser um discípulo? Quem são esses discípulos que podem ter o privilégio de se sentar nessa mesa? João 15, verso 8, diz assim, nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Você quer ser um discípulo? Para que você se sente nessa mesa, você precisa dar frutos. Não há como ser discípulo sem dar frutos. Talvez você esteja dizendo assim, olha, mas eu estou sentado à mesa, meu nome está nessa mesa. Querido, é um momento de nós refletirmos a respeito disso. Você é um discípulo?
Você dá frutos? Você tem dado frutos para o Senhor? Quantos frutos você já deu durante esse ano? Você consegue pensar nisso? Quais são os frutos que você tem dado? Primeira coisa que você precisa fazer é dar frutos. Olha o que diz também em João capítulo 15, no verso 5, um pouquinho antes, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Todo discípulo precisa frutificar. Todos os que querem sentar-se à mesa precisam frutificar, querido. Não há condições de nós sermos servos do Senhor, sentarmos à mesa dele, mas não obedecemos esse critério. O critério é dar fruto, porque o anfitrião só chama os seus discípulos. O anfitrião, Jesus Cristo só chamou os seus próprios discípulos para se sentarem à mesa. E você precisa ser um discípulo dele. Como dar frutos? Ou como agora se ligar a essa figueira? Se eu preciso, para dar frutos, preciso estar ligado a uma figueira, a figueira que é Cristo. Como que eu faço então para me ligar à figueira? Tem dois jeitos. Tem duas coisas que você precisa fazer. Dois jeitos não, mas tem duas coisas. Romanos 10, verso 9 diz assim: se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A primeira coisa que você deve fazer para ser ligado a essa figueira e começar a frutificar e aí sim ser um discípulo é confessar. Você precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Para que você comece a dar frutos, você precisa confessar. O segundo passo, para você se ligar a essa figueira, você precisa crer. O texto de Romanos nos diz isso, mas também o texto de João, capítulo 14, verso 10 ao 12, diz assim: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Verdade, verdade vos digo, que aquele que crê... Está curtindo esse vídeo? Então não deixe de compartilhar, se inscreva no nosso canal, comente aí, bote seu comentário e manda para o máximo de pessoas que você conseguir, tá ok? Vamos lá que tem muito mais ainda para você ver. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Vem com a gente. Fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você precisa crer, querido. Se você quer ser um discípulo, para sentar-se nessa mesa, para ser convidado pelo anfitrião, você precisa crer. Não há como você sentar na mesa e entender esse pacto, participar desse pacto, de uma nova aliança, se você não crer, se você não confessar. Outra coisa que você precisa também para ser um discípulo é permanecer. Vivemos um momento difícil na nossa igreja como um todo. Não aqui como igreja, mas na igreja como um todo. Momento difícil por quê, pastor? Porque muitos não conseguem permanecer. Porque muitos conseguem até às vezes se ligar na figueira, mas depois de estar ligado na figueira, de acordo com o vento, com as coisas, com as intempéries que ocorrem, eles acabam se machucando, movimentando muito, enfim, acabam caindo. Não conseguem permanecer. Olha o que diz João 8,31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se você quer sentar nessa mesa, se você quer participar dessa nova aliança, você precisa permanecer. Sei que muitas dificuldades passamos, estamos saindo, né? Estamos chegando, em nome de Jesus, ao fim de uma pandemia histórica, que assolou todo mundo. Todos os cantos desse mundo foram tocados pela pandemia. Alguns mais, outros menos, isso é fato. Quantas pessoas perdemos? Amigos, parentes? Todos nós temos uma história para contar. Perdemos muito. Uma pandemia trágica que assolou a sua nação e tem ainda deixado efeitos ainda aqui. E isso acabou tirando muitos
talvez esfriando muitos. Mas se você quer participar dessa ceia, se você quer participar dessa mesa, você precisa permanecer. Você não pode desistir, querido. Independente de tantas coisas que aconteçam, independente de tudo que já aconteceu, não desista. Porque somente os discípulos podem se sentar na mesa. Agora, quais são as funções dessa mesa? O que acontece quando a gente senta na mesa? Qual é a função dessa mesa? Essa mesa tem algumas funções. A mesa, como nós dissemos aqui anteriormente, é um lugar de sustento. A mesa do Senhor é um lugar de sustento. Se o pão e o vinho representam o sustento do corpo, é na mesa que isso é consumado. É nessa mesa, porque a mesa, irmãos, é um lugar de intimidade com Cristo. É na mesa que nós criamos intimidade com Ele. É na mesa que nós criamos a intencionalidade de termos Ele perto de nós. É na mesa que isso acontece. E por isso, a mesa é um lugar de ser sustentado. Na mesa é um lugar de comunhão. É ali que nós buscamos reforço. É na mesa que a gente consegue se reforçar para passar pelas dificuldades que vão acontecer. A mesa também é um lugar de aliança. É um lugar de pacto. Foi na mesa que o Senhor Jesus institui aqui e fala para aqueles servos, fala para aqueles discípulos, que aquilo que eles estavam participando, que aquela ceia do Senhor, era uma nova aliança. A mesa é um lugar de aliança. Quantos acordos são fechados até hoje ao redor de uma mesa? Quantos assuntos e contratos são assinados numa mesa? A mesa é um lugar de pacto. A mesa é um lugar de aliança. Mesa também é um lugar de serviço. Mesa é um lugar de serviço. Abra, por favor, vou pedir para o Jefferson abrir, por favor. Ezequiel 41, verso 22. Vou dar uma água aqui. 41, 22. Ezequiel 41, verso 22. Um altar de madeira tinha 1,5 metro de altura por 1 metro de largura. Os cantos, a base dos lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica na presença de Deus, do Senhor. Amém. A mesa do Senhor, querido. Olha o que diz também Ezequiel 44, verso 15 e 16, diz assim: mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriam as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximaram de mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Mesa é um lugar de serviço. Todos que sentam-se à mesa, todos os discípulos ao sentarem-se à mesa, precisam entender que a mesa é um lugar de servir ao Senhor, cuidando de pessoas, tratando de pessoas, amando pessoas. Nós temos falado aqui na congregação e falamos na última pregação aqui, pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. E isso é exercitado à mesa, filho. É na comunhão que isso acontece. É no serviço ao Senhor que isso acontece. Que ali você começa a exercitar isso. Em intimidade com Deus, em intimidade com o próximo. Mesa também é um lugar de obediência. 1 Coríntios 10, verso 21 diz assim: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Querido, quantas pessoas estão titubeando de um lado para outro e servem a uma mesa e depois querem servir a outra mesa? Isso não é possível. Não tem como você servir a duas mesas, querer servir a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Isso não dá para acontecer. É isso que a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo está colocando.
A mesa é um lugar de obediência, de integridade, de devoção, de totalidade. Você precisa se entregar com totalidade à mesa. E é na mesa que isso acontece, querido. É aqui que você serve. Precisamos entender que essa mesa é a nossa igreja, o lugar onde nós servimos. A mesa é simplesmente um simbolismo para isso tudo.